Liane, nesse terceiro item que fala de promover um profissional de formatos para iniciar o programa de agendamento. Esse agendamento aqui você citou das filas, dos 2 casos, que é só os 2 médicos, né? Haveria, sim, uma sugestão dele que fosse feito no geral com todos. Eu citei que nós estávamos até querendo retornar nas origens sem agendamento, porque senão o pessoal está escolhendo os médicos. Tem 11 médicos que estão escolhendo só os 2 diferentes. E vai apanhar na cabeça, não vai no outro médico. Até eu tive uma conversa semana passada com o Dr. Celestino, né, sobre isso também, para ver a opinião deles, o que eles acham. Que basicamente algo que aconteceu porque era ele. Porque assim, qual que é o nosso problema? Ele está muito sobrecarregado com atendimento de gestante. Então, ele veio propor que ele nem conseguiria mais atender os pacientes clínicos. Daí ele veio pedir, olha, a partir de então eu dou conta só dos gestantes. E estava dando a média de 20 gestantes por dia. E se você parar para pensar, é muito para um profissional por 20 gestantes só na parte da manhã. Aí essa semana que passou agora no final de semana, daí ele, né, se acalmou e tal, ele até sugeriu que uma vez por semana estava fazendo atendimento clínico também. Daí que numa conversa junto com as enfermeiras a gente pensou de fazer como se fosse uma clínica particular, porque não existe fila. O paciente quer escolher o médico e dizer, queremos o doutor Celestino. Então, o agendamento seria aleatório. Por exemplo, você chegaria lá, mas eu quero agendar com o doutor, mas eu quero o doutor Celestino. Aí assim, eles vão abrir a agenda, olha, só que só tem durante 90 dias, eu vou colocar um exemplo, né? Daí não iria ter fila, mas daí você teria que esperar, igual acontece no consultório particular. Às vezes você quer aquele médico, mas não tem. Mas isso é para consultas eletivas. Agora, urgência, emergência, não. Você está com problema, né? O doutor Celestino é ginecologista. Não, toda quinta-feira o doutor Frederico tem agenda de exames alterados, que são as mamografias, os preventivos, os ultrassons. Não, você tem um exame alterado. Então, a gente tem esse profissional que está te atendendo, né, que é toda quinta-feira. E as consultas eletivas, aqueles pacientes que quiserem escolher, alguns vão reclamar, mas só daqui 90 dias, daí vem aquela velha história. Mas eu tenho que morrer para ser atendido? Não, é só as consultas eletivas. O paciente que quer ele, o paciente que quer fazer um check-up, que quer ele, então nesses atendimentos a gente iria fazer assim. Seria uma vez por semana dentro da agenda dele. Porque dentro da agenda da saúde. Isso, dentro da saúde agenda da vai saúde. agendar lá. Exato, é uma vez por semana, livre aqueles dias que ele faz a cirurgia. Quantas consultas? 25 mais ou menos? Depende, Cláudio. A gente iria marcar a média de 18. Porque sempre chega aquele que exige, que quer naquela hora, né? Então a gente já deixa assim, 4 consultas ali, né? No stand-by, para aquele paciente que acaba exigindo, para não ter maior estresse, a gente encaixa. Então a gente agendaria 18 consultas. 70 consultas mensal. Mas às vezes ele é liberado para fazer cirurgias. Ou às vezes acontece. Tem um parto, então ele cancela a agenda. Vai fazer. Isso ele já faz hoje, né? Que acontece alguns imprevistos, ele cancela. Porque é o único médico que dá para o mundo. O doutor Frederico hoje é muito mais tranquilo. E os outros médicos também. Às vezes o Sábio, o doutor Celestino, Desculpa, o agendamento acontece com o doutor Frederico e com o Celestino só? E o pediatra. Aí tem as especialidades, né? Mas aqueles que vêm assim. Quais são os outros clínicos gerais? Especialidades que estão Os outros clínicos, tem o Dr. Marcos Stepp, que está no Pioneiros, lá também tem a agenda dele, né? É agendado dos pacientes idosos, das crianças, aquelas pessoas que têm mais dificuldade, ele faz o agendamento, aí tem as fichas também que os pacientes pedem para pegar a ficha, aí tem o Dr. Fernando Yamamoto que está no Benjamin, a doutora Anne que está no Parque Verde, o Dr. Silvio Mendonça que atende aqui, aí tem o Dr. Frederico, o Dr. José Ernesto. São quantos? O quadro de médicos são quantos? São 11 médicos. São 11 médicos. 12 que agora a doutora Thaís vai começar o dia 5 de março, vai ficar esse ano. Uma pergunta que muitos cidadãos fazem na conversa nas ruas aí, a prefeitura não tem recursos de contratar mais médicos? Eu sei que já estava defasado no início da gestão de vocês, o número de médicos, vocês tentaram normalizar, mas é que não teria disponibilidade de recursos de contratar mais médicos? Então, pela viabilidade de consultas, se a gente for pensar, a gente já tem bastante consultas. Esse total de médicos já é suficiente para atender a população. Mas existe assim, uma
Porque o que acontece? Tem pacientes que passam você. Assim, ó, eu duvido que você passe 5 vezes no ano com o médico. Né? Vamos dizer, uma pessoa que é, vamos dizer, saudável. E tem pacientes que o que está fazendo? Por motivos, quem somos nós para dizer que é ou não preciso? Né? Mas tem gente que está passando 5 vezes, aí às vezes no mês por médico, e assim. Se tivesse um trabalho como enfermeira, eu acho que fora do posto de saúde, eu acho, não dentro do eu posto de acho que saúde. assim, está havendo uma falha dessa orientação, entendeu? É isso que a gente vai começar agora. Aí nós vamos fazer uma estratificação de risco dos pacientes crônicos. Então, a partir dessa estratificação de risco, a gente já vai conseguir melhorar isso. Porque o que acontece? Aquele paciente que tem um risco estratificado, né, vamos colocar uma mais grave que o outro, a gente vai começar a agendar periodicamente essas consultas. Então, nós vamos conduzir melhor no diabético, conduzir melhor no hipertenso, para ele não estar toda hora na fila. Então, vai diminuir essa demanda para sobrar um pouco mais aí. Eu acho que seria viável. E até trabalhar fora do posto de saúde também, né? Porque você tem uma equipe de enfermeiros, um ou dois enfermeiros, vai estar fazendo esse tipo de... Nós fizemos essa pergunta tempos atrás ali, nós atendemos mais de 250 consultas diárias no município. Então, mais de 250 diariamente. São uma média de quase 4.000 consultas mês. Então, se você for parar para pensar, em 3 meses você atende a população toda de Cracolândia. Que número nós temos cadastrado? Hoje nós estamos aproximadamente com quase 38.000 cadastros. Com 17 mil habitantes. Então a gente tem uma população flutuante. Hoje mesmo tinha um cara lá, né? Ele até quis alterar e morreu na penha e criou consulta psiquiátrica. E a gente vai tentar explicar. Não, que ele procurasse Corbélia, que não é bem assim. Ele tinha passado 3 vezes pelo nosso clínico. E ele é da penha. A gente não proíbe. Porque assim, a gente vê que é uma população carente, talvez eles venham para cá. Então a consulta que a gente tenta não negar, literalmente, porque o SUS é universal, então eu tenho direito de qualquer lugar que ele tiver. Mas assim, nossa, ele quis sim se alterar para recepcionista, elas tiveram que me chamar, porque ele queria marcar consulta psiquiátrica, a gente foi explicar até que não. Então assim, a gente tem uma população flutuante de outros municípios que a gente acaba deixando a desejar para quem mora aqui. Outra pauta aqui, lembrando para vocês que chegaram depois, essa pauta aqui é do dia 25/4/2013, tá? Foi no início do ano passado, nós já debatemos aqui, estava presente o vice-prefeito, o prefeito, o secretário estava aqui, nós estamos aqui novamente para reavaliar o que foi feito, o que não foi feito, o que está sendo feito, enfim. Essa pauta aqui, procurar fiscalizar os médicos em suas atividades profissionais, pois chegaram várias reclamações do Observatório Social de Cracolândia, onde alguns teriam cometido erros graves, além de um atendimento péssimo. Isso aqui não sou eu que estou falando, isso aqui é a comunidade em geral, não todos, estou falando, alguns que chegou e comentou isso, e é claro, né, nós estamos representando aqui a comunidade de Cracolândia e nós trouxemos para vocês avaliar, né? Enfim, esses médicos, como são fiscalizados ou se são fiscalizados? Na verdade, assim, a gente tenta o máximo que a gente pode conforme a orientação técnica que a gente tem. Mas, o que eu oriento o paciente a fazer agora? Isso começou agora esse ano. Você tem uma reclamação, vamos colocar, o médico foi grosso comigo, né? Vamos colocar assim. A maioria das reclamações deles são isso, falta de respeito, entre aspas, né? Isso, o que eu estou pedindo para eles fazerem? Que eles venham até mim, reclamem, vou registrar numa ata e eu quero que eles assinem. Para a partir de então, a gente tomar assim, uma atitude drástica com o médico. Olha, doutor fulano de tal, infelizmente, acho que não é esse o perfil que a gente procura. A partir de então, você não vai fazer mais parte da nossa equipe.